Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre um termo que está sendo muito discutido lá nos Estados Unidos, o termo woke right, ou seja, direita woke, né, ou direita lacradora, que é um risco que o pessoal está apontando para a direita lá nos Estados Unidos e que, você sabe, aqui no Brasil a gente está sempre um pouquinho atrasado em relação aos Estados Unidos, então daqui a pouco essa coisa vai estar chegando aqui no Brasil. O conceito da woke right é o pessoal da direita que começa a agir muito como a esquerda, né? Ninguém tem dúvida que existe uma guerra cultural, que é importante você brigar a guerra cultural, você impor os seus termos, você explicar a situação e principalmente você expor argumentos, e as palavras são muito importantes nos argumentos no final das contas. Então existe uma guerra natural, uma guerra cultural por essas palavras que tanto a esquerda quanto a direita sempre usaram. A woke right é justamente aquela direita que usa esses mesmos termos da esquerda para fazer opressão, para impor o seu ponto de vista de forma opressiva, para diminuir a liberdade total da sociedade. Vamos entender esse termo aqui, porque ele é muito parecido com a crítica que eu faço a várias pessoas da direita no Brasil, que é a crítica do sócia de direita, né? O sócia de direita, de certa forma, é essa crítica aqui. Isso aqui, o The Atlantic, é um jornal esquerdista, tá? Mas ele dá um apanhado do que é o woke right. Eu acho mais interessante ainda você ver esse discurso, esse vídeo do Jordan Peterson no Joe Rogan, falando sobre esse mesmo tema, e ele vê isso também como um risco para a direita. E eu acho que é para onde a gente está caminhando, tá? A esquerda está sumindo do mapa, a esquerda não tem soluções para o mundo. Então a direita está ganhando. Isso quer dizer que vai ficar a direita sozinha? Não, não é assim que a política funciona. A política sempre funciona com exaltando a parte díspare do problema, ou seja, sempre você vai ter separação entre os vários grupos ali, entre ideias dentro daquele grupo. Então o que vai acontecer é que você vai ter a direita woke e a direita não woke, a direita libertária, a direita que quer a liberdade acima de tudo. E tem que tomar muito cuidado com isso, porque no momento que você se torna puramente anti-esquerda, você quer simplesmente brigar com a esquerda, você pode de fato chegar num ponto em que você acaba virando um woke de direita, só para contrapor diretamente à esquerda, né? Essa notícia foi sugerida por Sergei Baitabichowski, passivo russo no Brasil, João Silva e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa reportagem da The Atlantic, que não é o melhor lugar para você ver a definição de woke right, tá? Porque é uma mídia de esquerda, então ela fala aqui criticando justamente como é que o Trump está se tornando woke right nessa história. A crítica que eles fazem aqui é uma crítica injusta. Olha só o que ele está dizendo aqui, ó. Uma das características definidoras da ortodoxia da justiça social que entrou na América depois de 2012, coisa e tal, é justamente a busca por etiquetas e labels, né, e coisas para definir posições políticas, né? Então, por exemplo, a parte da lacração da esquerda criou aquele negócio de você usar a palavra black com B maiúsculo, enquanto white continua sendo W minúsculo, latinx, né, coisas que não fazem sentido nenhuma, né? Enfim, começaram a parar de usar palavras específicas, ou seja, a guerra cultural na sua parte mais ligada à língua, né? Aquela coisa de você não discutir ideias, mas simplesmente conceituar termos e brigar dessa forma, né? E isso chegou a um extremo que o pessoal chamou de wokeísmo, né? Ou seja, que você fica tão extremado nessa separação de linguagem que você acaba falando coisas absurdas, né? E o Trump, numa das promessas que ele fez para os americanos, era justamente acabar com essa insanidade toda do woke, né, da coisa woke. Por exemplo, de ter mais de 2 gêneros e poder escolher qual gênero que você é, que é a mesma coisa, trans mulheres são mulheres e não sei o que lá, ou seja, aquela coisa toda que é a guerra cultural em termos de palavras, né? Só que eles estão criticando o Trump aqui, falando que ele está fazendo isso ao contrário. Ele baniu palavras como equidade, gênero, transgênero, não binário, pessoas pessoas grávidas, enfim, uma série de palavras que ele teria proibido na administração federal. E aí que está o problema dessa história. Eu não tenho nada contra o Trump proibir essas palavras na administração do governo americano. Afinal, o governo americano, ele é o chefe do governo americano, ele decide o que o governo vai fazer. O que seria um erro é ele proibir
proibir essas pessoas, essas palavras, de serem usadas em outras organizações, né? E de fato ele tem feito alguma coisa nesse sentido, mas muito menos nisso daqui. E, ou seja, ele está querendo forçar as empresas a acabar com o departamento DEI. De novo, eu acho o departamento DEI uma besteira, mas se uma empresa privada, uma entidade privada, uma organização qualquer, quer ter um departamento DEI, que é DEI é diversidade, equidade e inclusão, qual o problema? Eu não vejo problema nenhum nisso. Aliás, eu sempre deixei claro, mesmo no caso da ESG, se uma empresa quer aderir aos princípios da ESG, é uma escolha da empresa, ela adere ou não. Eu sou contrário, eu acho que é uma besteira. E a grande lógica por trás do que eu falo é que isso seria censura também. Da mesma forma que é censura o governo obrigar as empresas a adotarem o ESG, seria também uma intervenção indevida do governo proibir as empresas de adotar ESG. As empresas adotam se quiserem. E no final das contas não tem problema, porque o mercado vai resolver isso. O caso do ESG é um caso clássico, muito óbvio. E o caso do DEI também é a mesma coisa, né? As empresas que começaram a adotar o ESG, os fundos de investimento que começaram a adotar o ESG, começaram a ter retorno para os investidores um pouquinho menor que os fundos que não são ESG. Por motivos óbvios. Se a sua empresa tem uma preocupação que não é só ter o lucro, é uma preocupação do lucro com mais algumas coisas, o lucro dela vai ser menor, né? É lógico, é óbvio. Você tem outras preocupações agora, né? E aí os investidores começaram a sair dos fundos DEI, porque, né, eles estão rendendo menos dinheiro. E, no final das contas, uma grande parte das empresas que tinha preocupação com o ESG simplesmente abandonou essa coisa, porque o pessoal não tem jeito, o mercado é isso daí, o mercado otimiza a eficácia da economia como um todo. ESG sempre foi uma ideia idiota. Mas, de novo, se você quer implementar ESG na sua empresa porque você é um capitalista que tem dores na consciência, como porque está desgastando o meio ambiente, coisa e tal, meu amigo, seja muito feliz, implemente o ESG na sua empresa. Não tem nada de errado, é seu direito fazer o que você quiser. A mesma coisa aconteceu com DEI, né? Diversidade, Equidade e Inclusão. Várias empresas começaram com essa história de ter que ter um diretor de outra cor, enfim, ter que ter gente de várias cores e etnicidades e não sei o que lá na diretoria, né, e coisa e tal. E as empresas começaram depois a sair disso, né? A gente vê, por exemplo, aqui a Jaguar fez uma propaganda para um carro deles que foi um fracasso completo. E na época eu falei, eu não tenho nada contra a Jaguar fazer propaganda desse jeito, eles têm direito de buscar alguma forma de chocar o público, né? E isso choca, chamou atenção, muita gente falou do Jaguar na época, pode ser que isso deu um resultado positivo. Acabou que não deu positivo, a Jaguar está procurando outra agência de propaganda para assumir a marca deles, porque realmente deu uma tragédia completa esse carro. Mas é o que eu falo para vocês, a gente não precisa brigar neste nível com a esquerda, não dá para ser anti-esquerda nisso. Eu queria contrabalançar o woke com o anti-woke, porque você acaba fazendo o woke de direita, acaba indo para o outro lado, para o autoritarismo do lado da direita, né? E isso é um enorme erro no final das contas. O Jordan Peterson falou aqui nesse clipe aqui dele com o Joe Rogan, né, falando justamente sobre a woke right, e que ele acha que isso é o maior desafio da direita, é superar a woke right, né? A woke right é o quê? É aquele pessoal da direita que se pauta por fazer o contrário da esquerda, exatamente o oposto, né? É o que eu chamo dos sócios de direita aqui no Brasil, que querem contrapor a esquerda com o autoritarismo. E isso eu acho um problema sempre, né? Eu sempre critico o pessoal aqui quando, por exemplo, falam que criticam alguém porque critico que fulano desejou a morte do bolsonarista, então a gente tem que brigar contra a pessoa, né? O governador da Bahia lá falou um monte de coisa. Não, liberdade de expressão. Ele pode desejar a morte de bolsonarista, eu não vejo problema nenhum nisso. Lógico, mostra a hipocrisia da esquerda e coisa e tal, e blá blá blá. Mas da mesma forma, eu falei, a gente não pode adotar uma política de dizer, a esquerda não pode pedir a morte do Bolsonaro. Pode pedir a morte do Bolsonaro, como a direita pode pedir a morte do Lula, não tem nada. Desde que não seja um plano real para matar a pessoa, você dizer que deseja a morte da pessoa, problema nenhum. Isso não é ameaça de fato, né? Liberdade de expressão inclui isso. Quando você começa a querer limitar a liberdade de expressão do outro, acusando, mas eles fazem com a direita, então a gente tem que proibir, temos que brigar com eles também. E eu sempre falo que não. A gente tem que adotar o ponto da liberdade. Liberdade de expressão vale para os dois lados. Quando, por exemplo, o pessoal fala sobre tenta contrapor, justificar o 8 de janeiro por causa foi 2017, do ato de 2017. Não, os dois estão errados. Não dá para você dizer que um tá certo porque o outro foi aceito. Não, os dois estão errados.
Você não pode tentar justificar a violência com violência passada. Se você cai nessa armadilha de tentar fazer, usar as armas da esquerda contra os temas da esquerda, você cai no mesmo problema do autoritarismo, né? E tem outros problemas também, tá? A ideia que eu falo do sócia de direita é aquilo. Por exemplo, o cara que quer defender a indústria nacional. Cara, defender a indústria nacional, você fica igual à esquerda. É a mesma coisa, é diminuir a liberdade econômica. A liberdade econômica, o objetivo deve ser a eficiência econômica. E quando é que o mercado é o mais eficiente possível? Quando você tem o máximo de liberdade, o mínimo de imposto. Ah, mas isso é ruim para algumas empresas. Mas é boa para outras. Então, no final das contas, tudo se equilibra. O importante é a eficiência, né? Se você tenta manter o status quo, não, mas aí a empresa, a fábrica tal vai fechar e vai demitir um monte de gente. A fábrica vai fechar, vai demitir um monte de gente, mas a eficiência econômica do mercado vai melhorar, e com isso vai melhorar a vida de todo mundo, né? Eu sempre deixo claro aqui que um dos pontos que eu falo para evitar essa questão do woke right é justamente a questão de evitar a pauta de costumes no sentido que o pessoal quer dar aqui. Então, por exemplo, usar linguagem neutra. Eu sou contra proibir linguagem neutra. Eu acho linguagem neutra uma besteira, eu acho que é um erro. Eu acho que escolas que usam linguagem neutra estão fazendo um desfavor ao aprendizado dos alunos. Num país como o Brasil, ainda que a gente tem uma dificuldade enorme de ensinar as pessoas a ler e escrever, tem muita gente que lê mal, que escreve mal. Você inventar uma regra nova dessa, que não tem nenhuma lógica, atrapalha muito mais do que ajuda, mas, de novo, os colégios devem ter a liberdade de escolher a forma que vão ensinar. Naturalmente, isso por ser ruim, vai acabar acontecendo o que aconteceu com o SG, o que aconteceu com o DI. As empresas vão parar. Eu acho o seguinte, a gente tem que focar em... O governo não pode obrigar isso. Se o governo começar a exigir que as escolas usem linguagem neutra, aí está errado. Agora, você também não pode, da mesma forma, proibir linguagem neutra nas escolas. As escolas decidem o que vão fazer. Cada uma decide o que vai fazer nisso daí. A beleza do mercado é essa, a coisa vai se reajustar. Na época que teve o caso lá do Sleeping Giants aqui no Brasil, que o Sleeping Giants saiu pedindo censura de um monte de gente, eu avisei, pessoal, isso não é sustentável. Esses caras vão conseguir prejudicar a vida de algumas pessoas? Vão, mas isso não vai muito longe. Porque é o tipo da coisa que tem baixa escalabilidade. Você consegue uma vez, mas os anunciantes obedecem a primeira vez porque acham que não vai ter impacto. Mas depois eles percebem que tem impacto. Por quê? Porque uma parte do público é de direita. Se esses anunciantes se alinham automaticamente com a esquerda sempre, eles vão perder público. Então você começa a ter uma reação. Então as primeiras denúncias do Sleeping Giants foram escabrosas, né? Tiraram um monte de gente. Foi ruim, não estou dizendo que não foi ruim, não. O que eu disse só isso não vai longe, não é algo que a gente deva se preocupar muito, porque não vai longe. E, de fato, qual foi a última vez que você ouviu falar de Sleeping Giants? Eles não conseguem fazer mais nada. Eles tentam bloquear as pessoas, tentam criar casos e coisa e tal. Ninguém mais se importa. Por quê? Porque não é escalável esse modelo de coisa de denúncia para o departamento de marketing. No final das contas, o departamento de marketing tem que buscar o melhor para a empresa, tem que vender mais, não tem que ficar com preocupação de política e coisa e tal, né? Agora, a woke right acaba caindo em outros pontos também que são problemáticos, tá? O pessoal coloca aqui, esse aqui é um gráfico feito com base nessa conversa do Jordan Peterson, e ele falando justamente aqui que a woke right, a esquerda woke admira o socialismo internacional, enquanto a direita woke admira o nacionalismo socialista, né? Ou seja, é o que eu falo, o pessoal que fica com essa imagem, não, que queremos um Brasil grande, que o Brasil tem que ser forte, tem que ter bomba atômica, tem que não sei o que lá, não sei o que lá. O Brasil não tem que ter nada, o Brasil tem que ter uma estrutura que garanta que os brasileiros tenham uma vida boa, tenham liberdade, tenham economia. Isso, o Brasil, enquanto espaço territorial e espaço cultural, não governo não serve para nada, mas enquanto espaço territorial e espaço cultural tem que prover um bom ambiente para os brasileiros e só isso, né? Aqui, ó, a woke left culpa os homens por tudo. A woke right diz que tudo é culpa das mulheres, né? Uma coisa que... Outro dia eu vi até essa brincadeira, o pessoal dizendo que... Ah, não, que as mulheres acusando todos os homens de serem potenciais estupradores. Isso é um absurdo. Não, não é. Lógico que não. Alguns homens são ruins, é lógico que são, né? Mas não todos os homens. Você não pode dizer que só porque é homem é um potencial criminoso, né? Mas, do outro lado também, né? Você vê muita gente ali na bolha da Red Pill ali, né? Dizendo que não, que toda mulher é uma puta, que toda mulher vai te sacanear, que toda mulher vai querer só dinheiro, vai querer casar com você só para separar e ganhar dinheiro e coisa e tal.
E também não é verdade. Ah, existem mulheres filhas da puta? Ah, tem, tem mulher filha da puta, mas não são todas. Né? Tem muitas mulheres que são honestas, que querem realmente construir uma relação, enfim. Ou seja, redistribuição do governo é bom e é chamado equidade. Distribuição do governo é bom e é chamado distributismo, ou seja, o governo tem que ampliar, distribuir a renda no Brasil, né? Tem gente que acha isso. Todo mundo devia se parecer do mesmo jeito, feio, e todo mundo devia se parecer do mesmo jeito, e toda imigração ilegal, toda imigração legal é ruim, enfim. Estão criticando aqui um monte de coisa. A religião do Estado é o comunismo, a religião do Estado é a cristianidade, é o cristianismo, forçando a barra aqui, mas de novo, é o que eu falo. Eu não tenho problema nenhum com religião, acho religião uma coisa muito bacana. Aliás, eu sou um cara fascinado por religião, eu acho uma coisa muito legal mesmo. Mas, embora eu não acredite em nada. Agora, o que eu vejo algumas pessoas falando é que, tipo assim, ah não, o Islã é do mal e o cristão é do bem. E não, cara, pode ter cristão do mal e pode ter Islã do bem também. Não são, essas coisas não têm lógica, não é uma coisa tão simples. E quando você cai nisso daqui, você acaba indo para o woke right, né? E ainda tem outras coisas que são iguais, tanto da direita quanto da esquerda woke, né? Obcecada com identidade racial. Lembra que teve uma brincadeira que fizeram há um tempo atrás, aquele comediante canadense, né? Que o cara que era racista e o cara que era da esquerda woke, os dois conversando e os dois concordando com tudo. Não que não deve ter casamento de gêneros diferentes, não deve ter casamento de branco com preto, que não sei o que lá, que não pode ter isso. Os dois concordando com tudo, né? É exatamente isso. Realmente tem uma parte comum nessa história aqui, né? Acredita que o poder importa mais do que a verdade. Olha o pessoal que fica lambendo o saco da Rússia e que fica dizendo que não, porque a Rússia é forte, não sei o que lá. E quem mandou a Ucrânia abrir mão das armas nucleares dela? Não pode. Tem que ser forte, a força que importa. Não, é a verdade que importa. É a justiça que importa. A força é positivo, é negativo, dependendo do lado que ela está. Se for a força do lado da verdade, é ótimo. Se for a força do lado errado, é ruim, né? Quer mais poder do governo. Aqui, é o que eu falo, é o sócio de direita. O sócio de direita que quer fazer um Brasil grande, um poder, um governo forte, coisa e tal. E, enfim, coloca outra coisa muito importante. Muito comum odiar judeus, né? Ter o antissemitismo nesses dois grupos, né? Então é isso que eu falo aqui para vocês. O pessoal tem um monte de gente brigando aqui, o pessoal na direita americana está brigando nesse negócio. Isso vai chegar aqui no Brasil, tá? Essa discussão vai chegar no Brasil justamente porque isso está acontecendo lá nos Estados Unidos. O Trump ganhou a eleição, a direita lá, né, os conservadores lá estão muito fortes, a esquerda sumiu. Olha só, com o Trump fazendo um monte de merda como está fazendo, não consegue, o Biden não consegue se sobressair, a Kamala Harris não consegue se sobressair, ninguém está falando nos democratas, a popularidade dos democratas continua baixa. Isso é o que a gente vai ver aqui no Brasil também daqui a um tempo, tá? A direita forte pra caramba e ninguém tá nem aí pra esquerda. Mesmo que a direita faça merda, ninguém tá nem aí pra esquerda. Agora o que você tem que tomar cuidado é pra gente não cair na armadilha do woke right, da lacração da direita, de entrar nesse ritmo de lacração de direita, né? Tem aqui algumas coisas que o pessoal criticando aqui no final das contas. Aqui, ó, isso aqui é o pessoal criticando quem fala em woke right. Quem fala em woke right é todo mundo zionista. Tá vendo? Não tô falando que esse pessoal é antissemita. E essa coluna aqui do Pedro Doria, ele já fala um pouco sobre isso, tá? Embora ele deixe claro que o quão de esquerda que ele é impressionante, cara. O cara é esquerdista, mas com força. Embora ele tenta fazer a separação, né? Ele fala aqui, ó, o problema para os políticos de centro. Que política se tornou identidade, se tornou lacração. Tá? O que ele quer dizer com identidade é que é lacração. Então o pessoal da direita lacra com determinados temas, o pessoal da esquerda lacra com outros temas, e no final das contas o pessoal do centro não tem um motivo para lacrar, para ser seu, né? E por isso que não vai a lugar nenhum. E ele está errado, evidentemente, né? Ele está dizendo aqui que não que... Qual que é a história da direita bolsonarista? Ah, o Estado foi tomado por um grupo que não visa os melhores interesses do povo verdadeiro. Isso aqui, segundo ele, é uma história que a direita está contando, não é a realidade não, né? E veja, a minha visão como libertário é ainda mais forte que essa. Não é que o Estado foi tomado por um grupo que não visa os interesses do povo. O Estado sempre foi uma entidade sanguessuga do povo, independente de que grupo que está lá, né? A essa ideologia se dá o nome de marxismo cultural e não sei o que lá. Eles no Estado não estão sozinhos. O jornalismo, as universidades e as artes foram igualmente controlados por esse grupo que quer impor uma visão única. Sim, é verdade, absolutamente verdade, né?
sexualmente permissiva, corrupta e contrária à propriedade privada. Disso daqui o que me preocupa só é o seu contrário à propriedade privada. A palavra-chave é liberdade. A elite que controla tudo quer impor o seu estilo de vida, que religioso, conservador, tem pouca força para reagir, não fosse o grande líder. E isso daqui é outra coisa que ele erra muito. Que mané grande líder, né? Não, as pessoas conseguem resolver. Aliás, o ponto libertário todo é esse, né? A gente já vive num capistão, pô. Não interessa que tenha um governo aí, a gente já está num capistão aqui. Cada um tem que lutar para se afastar do Estado o máximo possível. É isso que é a luta de todos nós, né? Do outro lado está uma ditadura. E é verdade, é o que a gente está vendo acontecer, né? Essa história contada assim é fantasiosa, mas de documentários do Brasil paralelo e memes grosseiros do WhatsApp é contada, recontada e inteirada há pelo menos 10 anos. Não, isso aqui é a verdade, é a mais pura verdade. A elite aristocrática socialista de Brasília está fazendo assim e não tem fantasia nenhuma, é só ver o que está acontecendo, né? Aí ele fala aqui, quando ele fala da esquerda, ele fala de uma outra história da esquerda. A elite é de direita que controla o país desde sempre e não tolera a ideia de justiça social. Ninguém cai nesse papo da esquerda, isso aqui não tem lógica nenhuma, né? Isso mostra, essa história da esquerda já existiu. Lá em 1980, 1970, você tinha essa narrativa da esquerda de justiça social, de que a direita queria dominar todo mundo e não sei o que lá, e a esquerda eram os coitadinhos. Isso já caiu por terra com o comunismo, né? O papo da direita hoje é justamente o papo da inclusividade, do controle climático, das mudanças climáticas e coisa e tal. Aí chega a ser engraçado que eles falam aqui, ó, para ser justo, a visão da esquerda é bem mais complexa do que é possível resumir em um parágrafo, reúne trabalhos sérios de muitos acadêmicos de boa universidade. O cara não consegue esconder que ele é esquerdista pra cá, ele tá lá chupando as bolas ali da elite socialista do Brasil, né, da elite aristocrática socialista do Brasil, tá lá no meio, né? Mas na verdade pouco importa e coisa e tal. Isso aqui é antigo, o que ele está falando aqui é coisa antiga que não tem lógica nenhuma. E aí ele reclama que o problema do centro é que ele não joga esse jogo, não existe uma narrativa liberal progressista que caiba num parágrafo. Eu discordo dele, existe a narrativa do libertarianismo, a liberdade. Existe, tanto que deu certo na Argentina, o pessoal está muito animado com Milei na Argentina. Libertarianismo anarcocapitalista é a maneira correta de ver as coisas. Costumes são importantes? São, mas desde que cada um cuide do seu costume. Governo não deve se meter em costume. Nem proibir de um lado, nem obrigar do outro, nem proibir do outro, nem obrigar de um. Não, costume cada um cuida do seu. O problema é o Estado não interferir na economia, é o Estado deixar a sociedade mais livre. Esse é o ponto, essa é a narrativa que a gente tem. É a narrativa vencedora. É a direita que tem sucesso, é a direita que tem futuro, é o libertarianismo, é o anarcocapitalismo, é o Milei.